Será que a posição que você guarda o pênis na cueca pode deixar ele torto? Qual a importância disso? Existe um jeito certo ou errado de guardar o pênis? Me conta, como que você guarda o seu? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Olá, meu nome é Paulo Esteves, eu sou médico urologista e andrologista. A minha missão aqui é fazer com que os homens se cuidem melhor, então se você está interessado nisso, aproveita e já se inscreve no canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é relativamente simples, a posição de guardar o pênis na cueca, mas pode ter implicações muito mais importantes do que você imagina. Os homens costumam usar a cueca basicamente durante todo o dia, tirando ali para tomar banho, para ter uma relação sexual, mas é um item que praticamente todo mundo usa o dia inteiro. E a gente não para muito para pensar qual a importância da cueca, qual a importância de deixar o pênis em uma determinada posição, ele acaba ficando ali às vezes de qualquer jeito, mas isso sim pode causar algumas alterações no seu pênis, e é isso que a gente vai conversar agora. É importante lembrar que o pênis, ele costuma ter ereções espontâneas, por exemplo, durante a noite, ereção matinal e também ereções durante o dia, quando você tem alguma excitação, algum momento ali de ver alguma coisa que te deixe mais animado, mais excitado, ou até no momento de relaxamento, ele pode ter ereções sem que tenha nenhum estímulo sexual. Só que com determinadas cuecas ou determinadas roupas, calças mais apertadas, o pênis encontra uma barreira para ter essa ereção. Ele tem uma ereção forçada contra um anteparo, contra alguma coisa que não deixa ele se estender normalmente, completamente, numa posição habitual de uma ereção, que geralmente é o quê? Do horizontal ou até para cima, 45 graus para cima, tá? É muito diferente da posição que ele vai ficar duro, ereto, dentro da cueca. Então, quando você tem uma ereção do pênis preso, forçado ali contra uma barreira, contra uma parede, que seria uma calça muito apertada e uma cueca muito apertada, ele vai se dobrar, tá? E um desses lados, o lado externo ali dessa curvatura, vai se estender mais, vai se distender mais, né? Vai atingir um comprimento maior desse lado. Já o lado interno da curva que o pênis está formando vai ficar menos distendido, vai ficar um pouco mais restrito, constrito ali dentro. Qual a importância disso? A gente sabe que é importante o pênis sempre estender completamente para ter a elasticidade, para manter uma elasticidade, para preencher todos os espaços que ele tem dentro ali de sangue, tá? E alcançar o máximo de comprimento. Isso em todos os lados, todas as superfícies, tanto superior, inferior e lateral do pênis. Se você passa a vida inteira tendo muitas ereções, sempre no mesmo formato forçado, dobrando ele de um jeito, e aquela camada externa se estendendo mais do que uma camada interna, ou seja, interna da curvatura do formato que o pênis está fazendo, isso pode, segundo algumas teorias, causar com que esse lado interno fique mais curto, tá? E o lado externo mais longo. Tudo isso devido a microtraumas, pequenos traumas que acontecem na parede do corpo do pênis. E a longo prazo, isso levaria a uma curvatura peniana ou um acentuamento, né, a piora dessa curvatura peniana que já existiria ali por conta das ereções nessa posição que não é adequada. É isso que muita gente se pergunta, né, muitos pacientes já me perguntaram e, de fato, existe muita controvérsia a respeito desse assunto. A gente não tem uma resposta unânime, tem pessoas que acreditam que o pênis ele já era torto e por isso que ele fica desse jeito na cueca, que é o formato dele. Ou seja, tem gente que acredita que a tortuosidade, a curvatura veio antes daquela posição, e outras pessoas acreditam que não, ele ficou daquele formato, com aquela curvatura, por guardar ele assim na cueca, causado pela posição e pelas ereções frequentes daquele jeito. Qual é a maneira mais comum que os homens guardam o pênis, como que eles geralmente costumam fazer isso? O jeito mais comum que os homens colocam o pênis na cueca é ou para baixo, totalmente comprimido, ali contra o saco, por conta da roupa, da cueca apertada, ou então para os lados, e a minoria dos homens também deixa para cima, tá? Mas o que poucos homens fazem, e que seria muito importante, é alternar a posição que você deixa o pênis. A maioria tem uma posição preferida de escolha e fica sempre, todo santo dia, naquela mesma posição. Então, qual seria, né, a posição correta, ou qual o cuidado ideal que você tem que ter ao guardar o pênis na cueca? Como eu falei, o mais importante é alternar posições, não ter uma posição fixa sempre. Cada vez, o que eu sugiro, né, quando me perguntam isso? Cada vez que você for ao banheiro urinar, muda ele de posição. Se estava de um lado, deixa do outro. Se estava para baixo, para cima. Vai alternando um pouco a posição, até você se habituar com essas posições diferentes. Porque ficar a vida inteira
anos e anos e anos na mesma posição, tendo ereções contra a cueca e a roupa apertada, pode talvez causar algum problema na formação, no formato do pênis. Outra dica muito importante é usar roupas menos apertadas, menos justas, principalmente cuecas mais folgadas e também calças que não sejam muito apertadas, que não restringam muito, né, a ereção do pênis, porque se você ficar tendo ereções contra isso, cria essa barreira e pode levar a essa deformidade. E por último, tentar também deixar algum momento do dia, o máximo que for possível, o pênis totalmente solto, seja ficando sem roupa, ou usando uma cueca samba canção, uma agasalho de moletom, uma roupa bem folgada, em que, se você tiver ereção, o pênis pelo menos vai se esticar completamente. Ele não precisa ficar necessariamente apontando para frente, não é isso. Mas se ele se esticar completamente, sem que um dos lados esteja sendo dobrado, que é o que acontece com uma roupa muito apertada, isso já não vai prejudicar o formato do pênis. E já que nós estamos falando de cueca, qual seria a cueca mais indicada? Muitos homens também perguntam isso para nós, urologistas, né? Já que nós somos o médico do homem e do pênis. Qual é o melhor tipo de cueca? Bom, a gente tem basicamente 3 tipos de cueca, né? A cueca slip, que é aquela comum, mais antiga, tradicional, tem a cueca box e tem a cueca samba canção. De maneira geral, se tivesse que escolher uma, né, a boxer ali é a melhor. Tá? É a que tem um pouco das vantagens de cada uma. Ela não é nem tão apertada assim, tá? Mas ela também dá uma certa sustentação, segura as coisas ali no lugar, o saco, o pênis, para que não saia, não fique balançando demais. Porque, por exemplo, durante uma prática esportiva, pode ser melhor usar uma cueca mais justa, como uma cueca slip. Para dormir, talvez uma cueca samba canção, ou até dormir sem cueca, tá? E o meio termo seria essa cueca boxer, ela é a melhor de maneira geral, é a nossa recomendação, e sempre, claro, cuecas de algodão, tá? Isso é muito importante. Cuecas que não sejam de algodão costumam causar muita retenção de calor, de umidade no pênis, e levar a uma série de problemas como infecções no pênis. Bom, agora que você já sabe como guardar o pênis na cueca, se por acaso o seu problema for falta de volume na cueca ou na sunga, eu vou te sugerir esse vídeo aqui, que fala exatamente sobre isso, como deixar o pênis com um volume maior. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.